Já vou começar tomando um cafezinho, porque alguns dias que eu não faço um videozinho aí, porque o cansaço deu uma pegada aqui. Pois bem, mas vamos ao assunto política. Porque senti uma vontade de retomar esse assunto, porque é um momento de esclarecer as pessoas, chamar as pessoas o mais possível à reflexão sobre a política, evitando os isentões, os que ficam em cima do muro, evitando aqueles que acham melhor ficarem calados, né? E calados espiritualmente, não só verbalmente não falam sobre o assunto, mas espiritualmente não comentam consigo mesmo, não fazem uma reflexão sobre política. Porque o momento exige a reflexão sobre este tema. Mas vou usar, me lembro, falando política, me lembro a minha mãe. A minha mãe me disse assim: filho, não aguento mais falar este assunto, política, né? Então eu lembrei-me dela agora. Mas eu quero dizer que quando ela fala em política, não é a mesma coisa que eu falo quando digo política. Percebe? Quando ela se refere à política e se diz cansada, ela se refere aos exemplos do mal feito político. Ela se refere às pequenas informações que chegam sobre desmandos, problemas, chega até ela as informações de que as pessoas estão brigando porque o Brasil está dividido, enfim. E isto a cansou. Pois bem, isso não é a mesma coisa do que eu vou tratar agora. Eu estou, quando falo em política, pensando o mais próximo possível da política no sentido da Grécia clássica, lá por Aristóteles, onde, nesse período, política era o assunto relativo à polis, à cidade. Portanto, toda pessoa considerada cidadã, é evidente que não eram todos, mas aqui não cabe esses detalhes, mas toda pessoa que se considerava cidadã e que era considerada cidadã pelos demais, elas deveriam participar dos assuntos que diziam respeito às relações das pessoas nas cidades. Não a relação da pessoa com o Estado, até porque não tinha essa concepção de Estado, mas a relação das pessoas com as pessoas. Lembrando que os cargos, inclusive, eram sorteados. Então, o governo, ou os cargos, eram cargos sorteados, eram, portanto, de todos. Percebem, portanto, a necessidade desta reflexão? Percebe-se que a democracia, que não era assim tão endeusada assim pelo próprio Aristóteles, a democracia era uma espécie de invasão dos leigos, dos cidadãos comuns, na esfera do gerenciamento da polis. Então, quanto mais liberdade a cidade dava para fazer suas leis, para administrar as leis, mais o cidadão comum se aproximava desta administração, se aproximava da formulação das leis, o que era e continua sendo um dilema que a democracia enfrenta. As pessoas comuns
se aproximando dos desígnios da esfera pública. Portanto, Aristóteles chega a dizer que a política é a mais importante das ciências. Ora, porque ela vai ter que trabalhar com estas questões que vão surgindo nessa relação poder ou administração e administrados, empoderados e pessoas que sofrem o poder. Percebam que eu vou tentar trazer a palavra política mais ou menos nesse contexto, né, no contexto mais amplo possível do que o contexto moderno para cá, que é assim a ciência da administração da coisa pública, porque há um Estado. Eu estou preocupado com, na verdade, com as pessoas que sustentam esse Estado trabalhando, pagando impostos e que muitos resolvem, como eu disse lá no início, se calar sobre o Estado ou se calar sobre a política, sobre a relação necessária entre as pessoas para que a sociedade continue em harmonia. Pois bem, os governos, ou o governo, como queira, tende à oligarquia. Os governos tendem a serem ocupados pelos melhores. E aqui, abre aspas, melhor, fecha aspas, cada estado, cada período histórico vai dizer quem é este melhor. O intelectual, ou o proprietário de terras, o mais rico, enfim. Mas é um grupo de pessoas que se arroga o direito de serem diferentes dos outros e, portanto, se dão o direito de administrar os outros. E nesse sentido, o voto, porque essas pessoas, enquanto uma sociedade democrática, se mantém lá através do voto. Então, o voto nada mais é que um consenso entre as pessoas de quem deve administrar. Quanto mais as pessoas não comentarem esse assunto, não comentarem a importância não só do voto, mas a importância de manter o olhar sobre como está a administração, tanto mais esse consenso se mantém pela própria pouca fala sobre o assunto e esses grupos vão se mantendo no poder. Uma espécie de vantagem, se é que é vantagem, é que esses grupos se mantendo no poder trazem uma certa estabilidade. As pessoas sentem como um governo estável, porque são os mesmos grupos que vão dominando. E, portanto, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos que vêm desses grupos são sofrimentos de dores previsíveis. Percebem? Só que a democracia, vista como diálogo, vista como fala, vista como criticidade, ela traz instabilidade, porque ao criticar, ao refletir, essa estabilidade, esses grupos que se mantêm, poderão cair e vir outros. Percebem? Então, já não dá para prever as dores ou as vantagens e desvantagens por linearidade. As coisas vão mudando. A sensação de insegurança pode até ser maior do que um governo oligárquico mantido por voto das pessoas pouco conscientes. Quem não gosta de risco não vai gostar da democracia. Quem não gosta de movimento não gostará da democracia. O que, de certa forma, poderá explicar por que determinadas
classes sociais, grupos sociais, religiosos, pediram o golpe de 64. E por que essa situação se assemelha ao que está acontecendo agora? Talvez, além de outros motivos que em vídeos anteriores eu comentei, talvez seja a vontade de uma estabilidade e mantida pela falta de criticidade. Percebem a importância que o atual governo, os atuais grupos que mantêm o poder, a preocupação que eles têm com eliminar a fala, eliminar o diálogo, eliminar a criticidade? Por quê? Porque a fala, ela é assustadora. A discussão é movimentadora. A criticidade é avessa à linearidade. Portanto, a democracia e a fala andam juntas no que se refere à mobilidade, à instabilidade. E esse grupo, prefere essa democracia arcaica, que é mantida por um consenso popular que quer, pela ausência de fala e de reflexão, uma linearidade. Portanto, a manutenção do status quo. Percebe-se, portanto, que a fala é deslocamento. Quando eu falo sobre um objeto, quando eu falo sobre a lei, quando eu falo sobre a norma, quando eu falo sobre o amor, eu estou me deslocando. Eu tenho um afastamento do objeto que eu falo e eu posso vê-lo de longe. Portanto, eu o compreendo. Quanto mais eu falo sobre o objeto, mais longe eu fico, porque eu estou falando, estou me afastando dele e consigo ver a relação dele com outros objetos. Portanto, a democracia baseada na fala, na argumentação, ela consegue se afastar das oligarquias, dos grupos, e consegue se movimentar tanto quanto a fala se movimenta. E, portanto, ela consegue fazer uma crítica, e ao criticar ela consegue instabilizar o que está estável, sob o ponto de vista político. Eu estou falando de economia, que até pode se estabilizar ou não, mas estou falando do ponto de vista político, voltando lá para uma ideia de uma Grécia clássica, ou seja, a movimentação da reflexão das pessoas, como elas devem viver na cidade. Quem sabe voltar à fala sobre a felicidade, ser feliz na cidade. Percebe? Talvez uma fala sobre por que devemos sofrer tanto para manter as coisas como estão. Portanto, o estudo acadêmico, o estudo escolar, a literatura, os blogs, as informações, elas devem circular para que as pessoas possam falar. O Estado deve ser laico. As reflexões devem ser laicas quando se refere à política, porque a política não se refere ao contato com o divino. A política se refere ao contato entre pessoas que precisam sobreviver sobre leis fáticas, reais, palpáveis, as pessoas vão discutir como devem sobreviver, buscando a felicidade, sendo administradas por alguém, já que hoje, século XXI, não há mais a democracia direta, no sentido de que nós não vamos mais à praça decidir o que é melhor para a nossa cidade, mas sim temos que conversar com os vereadores, que vão falar com o prefeito. Não é mais nas praças que nós decidimos os destinos da nação. Tem a Câmara, tem o Congresso Nacional, tem deputados, senadores, presidente, enfim, toda esta parafernália de instrumentos para modificar as ações políticas. Mas, enfim, como eu venho dizendo, é preciso a fala, é preciso a modificação, é preciso sim ir às ruas por bons motivos. Cuidado com o coronavírus, né? Enfim, né? É preciso a discussão querendo o movimento.
Porque discussão não é grito. Grito geralmente quer manter as coisas como estão, portanto quer gritar no grito, porque é uma fala que não fala, ela uiva. É preciso a fala que fala, a fala que argumenta, a fala que justifica, a fala que quer movimento e que quer instabilização do status quo e instabilização para cima, no sentido de qualitativamente sempre melhor. Portanto, falemos e falemos, diálogo, estudo, fraternidade, vontade de melhoria. Abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos,